Olá! Nesse vídeo vamos apresentar sobre público de museus, entender os métodos utilizados pelas instituições para realizar a pesquisa de público. Inicialmente, precisa-se compreender que o público não é um grupo originado logo de uma vez, mas uma estrutura viva, que se cria e se desfaz, composto por coletividades sociais diferentes, conforme as normas estáticas distribuídas entre produtores e consumidores de artes em determinado período. Desse modo, para entender quais são os tipos de público de museus, necessita-se dividir em duas categorias, que são o público de dentro e público de fora. Assim, respectivamente, o de dentro divide-se em visitantes, que são pessoas que foram naquela instituição pela primeira vez, frequentadores, que são indivíduos que estão sempre presentes e participando das atividades oferecidas pelo museu, e público-alvo, para quem o museu organiza suas atividades em específico. A partir disso, o público de fora do museu divide-se em dois, público potencial e não público. Respectivamente, público em potencial são pessoas que nunca foram ao museu, mas podem se tornar parte de uma das categorias do público de dentro. E o não público são pessoas que, por questões socioeconômicas ou culturais, não vão ao museu, como, por exemplo, falta de acesso por questões econômicas ou morar em locais muito afastados da instituição, pouca escolaridade ou não são instruídos culturalmente, também pela falta de tempo para lazer. Porém, com o incentivo necessário, essas pessoas podem frequentar os museus e tornar-se um público de dentro. O que é e para que serve o estudo de públicos? O estudo de públicos é uma avaliação museológica com o intuito da instituição conhecer seu público em geral, seja frequentadores, visitantes e público-alvo, e também o seu público em potencial e não público. Essa pesquisa é importante para entender quais demandas o museu precisa analisar para entender a forma que está atuando socialmente em um determinado local. São utilizadas várias metodologias para a pesquisa, e é necessário que a instituição tenha recursos de realizá-la, desde pessoas qualificadas até materiais. Com o estudo de público, a instituição constrói um ambiente adaptado para suprir as questões sociais, além de trabalhar para atingir o público em potencial e o não público. Bom, então eu vou falar agora acerca das etapas para um estudo de públicos, né? Quando se deseja realizar um estudo de público de um museu, são necessárias algumas etapas, né, para desenvolver esse estudo, né? Bom, então a primeira etapa seria a identificação da necessidade desse estudo, né? Por que eu estou fazendo esse estudo, né? O que levou a realização desse estudo, quais são as inquietações, né, as intenções, as motivações para realizar, né, para que esse estudo seja feito, seja realizado. E aí, após essa identificação da necessidade do estudo, a gente parte então para levantar as hipóteses, né? Por que eu não tenho um certo tipo de público e por que eu tenho um certo tipo de público, né? Então, essas são algumas hipóteses que vão ser levantadas, né? Para serem verificadas depois no resultado. Bom, e a terceira etapa, então, é identificar quais os impactos que se deseja ver, né, a partir desse estudo. E aí, em seguida, então, parte para preparar, para planejar, né, a realização do desenho desse estudo, né? E aí, nesse planejamento é onde, né, é quando vão se definir os recursos humanos, materiais, financeiros, né? Porque, é claro que vão ser necessárias pessoas, né, materiais e dinheiro para fazer esse estudo, né? E também o tempo que vai ser utilizado, né, para fazer esse estudo. E aí, também as bases conceituais e teóricas, né, que vão fornecer as informações para ajudar a responder as questões relativas à razão, por exemplo, a razão pela qual pessoas de baixa escolaridade ou de baixa renda, enfim, visitam determinado museu, né, por exemplo. E aí, descobrir formas de mudar essa situação, né, por exemplo. E aí, para desenhar esse estudo, vem a etapa da metodologia que vai ser empregada, né?
que é quando vai selecionar a amostra e a escolha das técnicas para a coleta de informações, né, para o tratamento, para a interpretação e para a análise dos dados, né? E aí também tem que se definir a duração do estudo, né? E quem vai estar envolvido do início ao fim, né? Desde a coleta até o tratamento e também na análise e divulgação desse estudo, né? É, então, aí vai se definir, né? Se vai ser entrevista, se vai ser questionário. Então, tem que definir o período dessas entrevistas ou da aplicação do questionário. E, né, enfim, encontros ou qualquer outro método que for ser usado para coletar informações, né? Então, após coletadas essas informações, né, vai ser necessário analisar, né, esses dados. E aí, por fim, esse estudo vai gerar um produto final, né? E aí, quem está realizando o estudo vai ter que definir, né, que produto final vai ser esse, né? Se vai ser um relatório ou algum outro tipo de documento, né? E aí, depois de constatada determinada realidade, né, que foi verificada com o resultado daquele estudo, aí tenta-se, né, buscar formas de transformar essa realidade, né? Então, resumidamente, levantar as intenções e motivações, né, do estudo, definir as hipóteses, os impactos, formular o problema, planejar o desenvolvimento desse estudo, né, os recursos, enfim. E por fim, o tempo disponível, né, para que aconteça. Bom, agora eu vou descrever aqui os métodos e técnicas, né, que podem ser usados para a realização de estudos de públicos, né? Então, quando se fala em pesquisa ou estudo, né, é possível que seja do tipo quantitativo ou do tipo qualitativo, né? Existem basicamente esses dois tipos de estudo, né? Então, um estudo qualitativo, né? O primeiro método utilizado é a entrevista, né? E aí, e dentro dessa entrevista existem algumas técnicas, né? Que pode ser, por exemplo, a entrevista estruturada, né? Na qual as perguntas já são pré-estabelecidas, né? Pré-determinadas, e o entrevistado responde necessariamente a essas perguntas, né? E aí tem a entrevista não estruturada, ela vai acontecendo conforme o assunto vai surgindo, né? Como se fosse uma conversa. E tem a entrevista semi-estruturada ou aberta, aquela na qual existem perguntas principais, mas existe a possibilidade de as respostas extrapolarem, né, irem além dessas perguntas iniciais. E aí existem também os grupos de discussão, né, grupos focais e observação, né, também são considerados métodos, porque eles possuem desdobramentos e usos diferentes, né, dentro deles, então eles também podem ser utilizados. É, a principal diferença entre método e técnica é que o método é um princípio geral, né, daquilo que se quer ser realizado. E a técnica são as ferramentas que vão ser utilizadas para a aplicação desse método, né? No caso de museus, por exemplo, existe a observação etnográfica, observação comportamental ou social, né? Observação do comportamento dos visitantes das exposições, por exemplo, né? E aí, por meio do estudo do comportamento do público de um museu, existe a possibilidade de quantificação de padrões e tendências no comportamento desses visitantes, né? Então, por exemplo, qual que foi o tempo gasto para visitar o museu como um todo, né? Qual que foi o tempo gasto em cada obra, né? Enfim, e aí é possível fazer esse estudo através do monitoramento de determinados grupos, né, que visitam a exposição. Aí pode ser observado em quais obras esses visitantes passam mais tempo, né? Se detêm por mais tempo, em quais obras que eles ficam menos tempo observando, né? Ou quais obras que nem chamam a atenção, né? Que os visitantes simplesmente passam direto. E dessa forma identificar o percurso que os visitantes fazem dentro da instituição, né? Então, a observação, ela pode ser tanto um método, né, enquanto metodologia, ou quanto uma técnica, né, enquanto ferramenta. Como técnica, a observação ela pode ser mais invasiva, né, quando se observa os visitantes de perto, ou ela pode ser não invasiva, quando se observa através de câmeras de segurança, né, por exemplo.
E outro método comum também, né, que pode trazer aí vários dados para serem analisados, são os questionários. E aí existem técnicas para aplicar esses questionários, né, como o auto-administrado, em que você simplesmente deixa o questionário ali à disposição do visitante, né, para ele pegar e responder, sem necessariamente ter alguém fazendo as perguntas, né? Mas também existe entrevista pessoal, né, quando a pessoa aplica o questionário, vai anotando as perguntas, ou ainda uma entrevista telefônica, né, em que com o questionário em mãos, telefona-se, né, para o participante desse estudo para fazer as perguntas e aí vai preenchendo conforme as respostas fornecidas. Entrando agora no tópico de meios utilizados para contagem de públicos, são utilizados tanto entrevistas, observações etnográficas e questionários. O primeiro pode surgir em forma de entrevistas com perguntas pré-definidas, um diálogo livre ou um conjunto de perguntas flexíveis que possibilitam a abertura a temas além do proposto. Geralmente, é comum os museus utilizarem, nesses casos, entrevistas com perguntas pré-definidas, para que haja um maior controle na coleta de informações e não seja um processo muito complexo ou indevido. A observação é um dos três o que mais precisa de uma atuação em tempo presente, sendo a análise dos grupos de visitantes durante alguma das sessões de visitas. Isso é, a observação nada mais é do que a prática de colocar pessoas e funcionários durante as sessões em cada museu para que sejam observados e calculados os tipos e os vários tipos de pessoas e grupos que talvez estejam participando de cada questão, de cada sessão, para assim ser mais fácil e mais prático entender os tipos de grupos que visitam esses locais. Já o último é um método ligado a fichamentos e tópicos pré-definidos, como perguntas, que captam dos próprios visitantes as experiências pessoais, além de informações ligadas a seu status social. Este último método se assemelha bastante ao primeiro de entrevistas, porém se difere com o fato de que os fichamentos e questionários geralmente são feitos de forma prévia, como já foi dito, e são colocados em pontos estratégicos nos ambientes museológicos para as pessoas irem por livre e espontânea vontade até os questionários, geralmente, e responderem as perguntas. Às vezes, os próprios funcionários falam para esses visitantes irem e responderem, mas geralmente é um ato espontâneo. Já a entrevista pode ser feita tanto pessoalmente, com o entrevistador indo até os visitantes, ou por meio de ligações. Mas, e essas são apenas as diferenças, mas de resto elas se assemelham bastante. Iremos falar agora sobre as normas legais ligadas ao estudo de museus e como são contabilizados na prática o número de visitantes. Começando com as bases legais, nos dias atuais, o Cadastro Anual de Museus tem como suporte algumas normas e leis constitucionais, entre elas a Lei número 11.904 de 2009, artigo 28, também denominado Estatuto de Museus, em que são reforçados legalmente os processos de contato entre a sociedade e o acervo. Nessa lei são expostos os principais termos e exigências que os museus necessitam ter com o público. Outra base legal é a ligação dos museus com o IBRAM, um instituto criado por meio da Lei 11.906, também de 2009, que age como coordenador das principais necessidades administrativas e legais das instituições. Não é à toa que IBRAM é uma sigla para Instituto Brasileiro dos Museus. Um adendo importante é a possibilidade de encontrar no decreto 8.124 de 2013, número 4, as normas que legalizam a liderança do IBRAM no meio museológico. Por fim, há também a Resolução Normativa de 2014, número 3, que justamente enumera os requisitos legais que os museus devem seguir para a realização dos estudos de museus.
Essas normas, em conjunto, permitem que a museologia e os museus consigam, enfim, colocar em práticas vários dos projetos e se organizem de forma que tudo ocorra como deveria. Não público. Primeiramente, a gente precisa ressaltar que o museu ele não trabalha com o público, mas sim com públicos no plural, por haver uma diferenciação entre grupos de pessoas que o museu busca alcançar. Por exemplo, o público geral, o público-alvo, o público potencial, usuário, audiência, visitantes, frequentadores e não público. Mas o que eu quero dar ênfase aqui é no que consiste esse não público. Podemos dizer que esse não público são aquelas pessoas que não se encaixam em nenhuma dessas categorias faladas anteriormente e que nunca foram ao museu e que não costumam ir ao museu, mas podem tornar possíveis frequentadores e acabar se encaixando em uma dessas categorias abordadas anteriormente. Os desafios da pesquisa de público. As dificuldades pelo qual os museus enfrentam na pesquisa de público está principalmente atrelada à maneira pela qual ele controla a saída e a entrada dos seus visitantes, pois esses lugares são pontos cruciais para a aplicação de questionário ou para a realização da contagem do público, que, se não for feita de maneira controlada e organizada, poderá trazer dificuldades na apuração dos dados e no andamento da pesquisa. Pode observar que em museus que não controlam a sua entrada, acaba sendo uma pesquisa mais complexa do que o museu que estabelece um limite de entrada de visitantes. E outro fator também que influencia nessa dificuldade é a parte do desinteresse dos visitantes, em que muitos deixam de comparecer ao museu ou outros se recusam a contribuir com a pesquisa respondendo os questionários por diversos motivos.